Estamos aqui mais uma vez com alegria e amor pela homeopatia, nesse episódio do Willa Talks. Hoje, bastante especial. Todos são especiais, talvez esse mais um bocadinho, pelo tema que trata e a sua abrangência e importância, né? A homeopatia no SUS. E nós estamos aqui com a Priscila Vieira Gomes, né, que é uma adepta da homeopatia, que nos impulsionou, né, a trazer o simpósio que vai acontecer no dia 25 de julho, aqui em Florianópolis, de SUS e homeopatia, cenário atual e futuro, e também da formação do Grupo Amigos de Homeopatia a nível nacional. Muito obrigada por tudo isso, Pri, né? E a Pri, ela tem todo esse impulso, né, de trazer a homeopatia para o SUS, que há muito tempo ela descobriu, né, a importância do tratamento homeopático para si, né, primeiro como mãe, talvez podemos dizer assim, né, Pri, e para toda a família. E ela, como ela é uma mãe, uma, e uma pessoa extremamente compassiva, ela busca isso para toda a comunidade. Ela até, ela mesma, quando tem, né, e tem a grande dificuldade de obter o tratamento no SUS, ela dá um jeitinho de ajudar quem tem essa mesma vontade ou naquelas situações que ela já conhece que pode ser de muita ajuda para aquele amigo, para aquele vizinho ou para alguém da família mesmo que esteja distante, né? Então, seja muito bem-vinda, Priscila Vieira Gomes, né? A nossa Pri de coração aqui está junto sempre, né? E como você pode também dizer algumas palavras, se apresentar, além do que eu já disse, mas seja muito, muito bem-vinda, todo o tempo. Olá, Margarida. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Você não quer trazer um pouquinho de você, da sua família, dessa constituição, dessa relação, né, que tem com a homeopatia no SUS? Como é tudo isso? Então, quero agradecer, né, a oportunidade, ao espaço de fala. E, então, a homeopatia, né, chegou para mim. Eu tenho lembranças, assim, da minha mãe, da minha infância, né, me tratando com. Eu não sabia, né, não tinha o nome que era dado, mas sim, era homeopatia. Me lembro para mim, né, a questão que fica, né, que eu noto isso nos meus filhos também, né, as bolinhas, né, então eu tenho muita lembrança, coisa assim, já da minha vida adulta, né, morando fora de casa, né, e trabalhando sempre muito, trabalhava na área comercial, de hotelaria, carga horária diária, né, de 10, 12 horas, e com a, não foi nem na gestação, mas passada a gestação, né, o meu filho nasceu e tudo mais, meu primeiro filho, né, sou mãe de três crianças, me despertou isso de novo, né, sobretudo me pegava a medicalização, assim, de forma igual, assim, né, sem escutar muitos sintomas, ou às vezes as peculiaridades, né, eram quando precisava ir, e aí, né, a gente casa aí com o SUS, né, essa questão, os atendimentos eu fazia no serviço público, embora na época eu tivesse plano de saúde pela empresa que eu trabalhava e, consequentemente, meu filho. Quando apertava assim mesmo a questão de saúde a ponto de levá-lo, eu acabava indo no serviço público, né? No caso da cidade onde eu moro, que é em Florianópolis, eu acabava indo ou numa UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento. Eu sabia que ia ser atendida por um pediatra, ou no hospital infantil, aqui no caso, né? Que daí é um hospital estadual, né? Serviço público, atendimento pelo SUS. Então, com o meu filho, né, quando acabava nesses atendimentos, eu queria contar mais o porquê que ele estava doente, né, ou continuar uma história que não era só a tosse ou o espirro, né, o que tinha por trás, o que para mim parecia que levava aquele sintoma, né, o que tinha acontecido, né, para mim parecia importante essa informação. Só que, né, sempre a forma, assim, de medicalização, assim, já sempre muito, parecia muito padrão, assim, né. E atendia por um momento, né? Eu voltei a trabalhar após ele nasceu, voltei a trabalhar, ele estava com 6 meses, já foi para uma creche, né? Então tinha
doenças, né, de infância, assim, de forma recorrente, porque, né, estava nesse movimento de creche, né, crianças muito pequenas, tudo na boca. Então, foi nesse momento que veio esse meu despertar de novo, né, me veio isso, mas será que não tem, né, nenhuma forma? E no meu ciclo, inicialmente, assim, de amizades que já tinham filho, eu não tinha amigas com essa com esse olhar assim, né? Senão, não, Pri, é isso mesmo, tá com febre, né? Coloca aí o antitérmico e manda pra creche. A hora que você der febre de novo, você pega ele, medica e manda pra creche de novo. Vai fazendo tempo aí da tua carga horária de trabalho. Mas para mim isso não estava cabendo, né? Falei, não, mas né, não está cabendo. Então foi aí que eu retomei assim aquele fio, né? E fui buscando, e aí uma amizade, né? Inclusive próxima fisicamente, né? Eu com um filho na época, né? Essa pessoa muito próxima, já com 4 filhos, e me falou especificamente da Margarida, né? Inclusive falou, né? Do trabalho que na época a senhora fez aqui no bairro, no Rio Vermelho, há muito tempo atrás, enfim. E aí isso me despertou, né? Daquela chaminha que estava ali, né? E aí a gente com essa facilidade desse tempo de procurar, né? Já na época, estou falando de 2014, 2015. Fui buscar, cheguei até a Margarida. Na época, consegui uma consulta, né? Daí a gente desenvolve o SUS, né? Na época, consegui através de um plano de saúde, né? Uma consulta, então aí que eu retomei, né? Essa chama, e sobretudo já como mãe, a homeopatia, assim, dentro do, né? Começando aí meu nicho familiar, né? Assim, não da família, né, onde eu vim, mas de eu como adulta responsável, né? Como uma cuidadora. Então, aí voltou nessa questão desse meu primeiro filho, o Inácio, e aí toda essa, né, depois, entre o meu primeiro e o segundo filho, né, um nasceu em 2014 e o outro em 2016, eu saí do trabalho dessa forma, né, que eu trabalhava, né, saí do trabalho fora de casa para ficar no trabalho dentro de casa, né, que é um trabalho danado também. E aí, né, novamente essa questão, falei, poxa, e agora, né, daí abri mão do plano de saúde, né, o que eu já usava o SUS quando eu precisava, eu vou, né, sou uma usuária da unidade básica de saúde do meu bairro, quando precisa de hospital, né, e tudo mais público, meu marido como adulto, né, também tem uma questão assim, meio que ele tem que fazer recorrente, ele faz dentro do SUS, né, é um serviço que fora do SUS a gente não teria a mínima condição, inclusive com plano de saúde, né, esse procedimento que ele faz, por exemplo, não cobre, né, não cobriria, e ele faz pelo SUS. Mas então me veio isso mais forte, né? Poxa, né, consigo atendimento até a segunda página, porque agora que eu não estou mais, eu não consigo, né? Assim, pelo SUS, né? Então, eu acho que eu já estou entrando em outras questões, né? Já contando uma história mais longa, mas foi daí que me despertou a maternidade, de fato, me voltou a ter um olhar para isso, não só num sintoma de maneira leviana, né? Ah, não, tá todo mundo com tosse, tosse todo mundo, então dá esse xarope, né? Não, mas a tosse dele é assim, é assado. Não, é só à noite, não tosse de dia. Eu posso mandar para a escola, não tosse de dia, mas à noite, né? Então, isso me voltou a esse olhar de querer ser mais escutada, dava aquela sensação de sentar, né? Nem sentar, muitas vezes, né? Na clínica, no atendimento, e eu digo isso ainda num período que eu usava o público e o privado. E umas questões muito delicadas também no privado que você nem sentava, você já era atendido e já saía com a receita, quase pronto, né? Então, muitas vezes não era nem atendimento, assim, pediátrico mesmo, né? Atendimento de clínico geral, então, assim, era muito rápido, isso com a maternidade me tocou muito, assim, né? Então, não teria como levar dessa forma, né? E aí foi, para mim, foi uma mudança de vida, né? Inclusive deixar o trabalho, né? Ter mais olhar a isso. E E o ônus e bônus de tudo, né? Porque a partir do momento que eu tinha trabalho, eu já não tinha mais, assim, a recorrência de poder ir né, no médico homeopata marcando pelo plano de saúde, embora demorasse e tudo mais, mas já não tinha. E aí já também não tinha o recurso do trabalho, né, financeiro. Sim. Então, esse olhar, né? Porque eu estou falando de 2014, quando nasceu uma mais velha. Eu lembro que eu procurava e já tinha as práticas integrativas desde 2010 estabelecidas aqui no município, né? Assim, para ter atendimento. E não conseguia. Então, Pri, e hoje como é que está a tua necessidade com as crianças, com a família? Continua, a necessidade continua?
Isso. Hoje, eu não consegui ainda o atendimento, né, para as crianças, não só pelo tempo, né, pelo caminho que é, senão também pelos deslocamentos, né, e também pela logística, né, com tanto de vida envolvida, né, das crianças, o tempo, a distância que é, né, desse atendimento aqui em Florianópolis. Mas hoje existe um caminho, né, então, assim, dentro dos SUS, né, aqui, a gente tem um caminho que seria ir no posto de saúde, né, passar pelo médico de família da tua área, né, de atendimento, para então você solicitar, quando a pessoa solicita, né, então a gente tem que ter o conhecimento que a gente tem isso, né, que a gente tem acesso a isso, então você solicitando ao médico de família, ele encaminha para um médico homeopata, né, então não é que tem um médico homeopata na unidade, ele te encaminha conforme a tua solicitação, né, para o médico homeopata. Aí, a partir disso, você é encaminhado, você espera. Aqui, eu falei com uma vizinha que conseguiu, né? Então, estou falando assim com dados do que aconteceu de alguém próximo, né? Embora eu não tenha conseguido. Ela falou que em aproximadamente um mês, 45 dias, conseguiu a primeira consulta para a filha, né? No centro da cidade. Ela também mora aqui no bairro que eu moro, então são 30 quilômetros aí, aproximadamente, e que depois os acompanhamentos são feitos de forma. Ela falou que está fazendo 7 meses de tratamento da filha e que foram 4 consultas. Ela vai ter a quinta agora nas próximas semanas. E que depois que você entra no sistema, que o próprio. Você não tem contato direto com a médico homeopata, com a profissional, mas as consultas você já não precisa passar no posto de saúde, é encaminhado pelo município, direto pelo WhatsApp, no caso, e vai passando, vai sendo, ela falou que no início foi de forma mensal, não, nunca menos que isso, para avaliar as medicações que estão sendo dadas, enfim, e depois de 2 em 2 meses, né? Então, ela falou que nesses 7 meses foram essas aproximadamente aí 4, mas vai fazer agora 5 consultas, né? Então, assim, no meu caso, né, e daí que a gente tem essa, de novo, né, nesse tema, né, de não, de às vezes não, muitas vezes não chegar como acessível, né, para todos, o que é uma pena, né, quando você vive o atendimento, a consulta homeopática e o benefício que dá, o tratamento, né? Por exemplo, no meu caso, os meninos tomam os três, eu tenho três, né, tem de 12 anos hoje, um de 9 anos e um de 6, né? Os três já tomaram, né? A gente tem um momento aqui em casa que todos fazemos o tratamento, né, homeopático de forma regular. E aí eu quero destacar também que não consegui pelo SUS, mas consegui, né, por entidades como o próprio Instituto ILA, né, que oferece, né, tinha um programa na época, e consegui atendimento tanto para as crianças quanto para mim mesma, né, para outro adulto que é meu companheiro. E até a gente comentava aqui em casa, que às vezes, agora a gente passou por isso recentemente, mas acontecia às vezes a ciranda, a gente já chama de ciranda. Um começa a espirrar, ficar doente, a gente já fica, pronto, ai, tomara que não vira ciranda, né? Porque pega em todo mundo. E agora aconteceu da mesma forma, e cada um pega de um jeito diferente, né? Mas cada um num sintoma, cada um pega num lugar, né? Então, um pega a garganta, o outro já sei que na hora que dá, se não limpa direito, o mais novo é por ouvido, o mais velho vai começar com tosse seca, já puxa para asma. Né? Então, cada um de um jeito. Eu já me pego as costas, meu marido, do outro jeito. E isso chamava atenção quando a gente estava com acompanhamento direto, né, através do programa, né, que tem o Instituto Vila. A medicação de cada um era diferente, né? Então, a gente, você vê, aí isso me volta lá naquele início, né, do padrão das coisas, né? Não, você ia com tosse, já saía com o mesmo xarope que da vizinha que também estava com tosse. Então, era isso, né? Porque eu falava, que loucura, a gente está com a mesma coisa, todo mundo dessa ciranda aqui em casa, era cada um um frasquinho diferente de medicamento, né? Às vezes a forma de tomar um, de 10 em 10 minutos sequência. Não, só uma noite e de manhã, né? Essa continuidade. E no caso do programa, eu averiguei com essa minha amiga próxima que não acontece, né, no SUS, e eu não sei até onde, né, a homeopatia consegue fazer tudo que ela poderia alcançar, é essa proximidade com o profissional também, né? Porque eu me lembro de ter que dar retorno, assim, né,
do médico que atendia ali no programa, às vezes no dia seguinte, às vezes tomava medicação à tarde, à noite, né? Já tinha que passar como estava uma situação da criança, né? Nesse sentido. Então, eu não sei como, né, com o relato dessa minha amiga, ela falou, não, porque a gente avaliava, né, ali no próximo mês como tinha sido, e daí mudava a medicação, aí no outro chegava, ó, melhorou, então vamos manter assim, né, como é que estão os sintomas? Então, no caso dela, que foi uma coisa crônica, né, que tinha filha, ela falou, nossa, a minha filha nunca passou esse tempo, né, foi o relato dela, né, então, o áudio dela agora de manhã a gente se falou porque ela teve ontem na UPA e entrou com medicação, né, alopática, por conta do quadro que estava a filha, né. E aí, isso, porque mesmo ela estando, né, ia frisar isso, mesmo ela estando no atendimento homeopático do Sistema Único de Saúde da cidade de Florianópolis, né, já está dentro desse sistema, ela precisou recorrer à UPA, que é o pronto atendimento, na unidade de pronto atendimento, e ali foi atendida por um profissional, né, que avaliou, ela falou que foi, né, um atendimento super ok, mas entrou com medicação, porque ela vai ter a consulta daqui ainda 10 dias e, né, nesse quadro. Então, né, já é um passo, essa minha amiga ela é muito grata, ela falou, olha, tenho certeza que é esse tratamento desses 7 meses que a gente está fazendo, porque a minha filha entrava com antibiótico mês sim, mês não, ou mês sim, né, mudança de tempo mesmo no verão, ela entrava, dava tosse, tudo, né, como uma rinite alérgica, assim, né, e ela falou, o tempo que a gente começou o tratamento, ela começou com antibiótico ontem, né? De 7 meses que ela tá, não entrou. Mesmo que ela tinha essa questão também na época de verão, né? Porque agora já também começa, né? Aqui tá bem frio, mudança de tempo, né? Mas então ela relatou isso, essa diferença, né? E só disso para ela foi um ganho, que é a primeira vez que ele vai tomar, né? Tá entrando com remédio nesse ano, né? Para ela era uma questão muito recorrente. E assim, os meus filhos, embora eu não consiga, né, hoje eu não estou ainda mais assim no programa do Instituto, eles tiveram agora, né, a gente teve essa ciranda, eu tive atendimento no posto de saúde, mas o atendimento, né, do posto de saúde, acredito até que se estenda para o perfil mesmo de médico da família, pelo menos há algum tempo aqui, né, na unidade básica que nos atende, ela já é de uma forma mais integral. Não é, eu não entro e saio com uma receita. Muitas vezes eu só saio com a receita para pegar soro, para lavar o nariz, né? Ou para alguma coisa desse sentido, mas não a medicalização de forma, né, assim, já de cara. Então, por exemplo, todos nós passamos essa situação. Imagino que se a gente tivesse um atendimento homeopático, a gente passaria de forma mais leve, talvez, né? De, mais rápida, né? O meu filho hoje está o quarto dia em casa, o mais velho, está desde segunda. Está de segunda a quarta com atestado médico, né? Não entrou com medicação, mas está arrastando, assim, né? Tá passando pelo processo. Então, a relação hoje que eu tenho, assim, na oportunidade que tiver, né, de programa, de tentar a inscrição de novo para conseguir entrar no programa através do SUS, vou fazer. Sou muito adepta, né? É, tranquilamente, assim. Mas, né, hoje não estou por essas questões mesmo de não ter conseguido, da espera longa, né? E com esse relato dessa minha amiga próxima aqui está, eu vejo que é benéfico para questões das doenças crônicas, assim, né? O que acaba pegando por a gente não ter alguém próximo, né, no posto de saúde, são as agudas, né? Quando você chega, né, ela chegou no UPA e foi medicado, né? Sendo que ela tem, né, relativamente próximo uma consulta com a médico homeopata, mas não conseguiu Uhum. esperar, não tem médico, não tem contato com a médica. Então, são essas questões, né? E que aí a gente tem que estar vendo. Eu não sei bem, né? É, dei uma olhada no município, está um pouco desatualizada essa questão, né? Eu fui até no site do município, agora da Secretaria de Saúde Municipal, e as informações são lá ainda de 2010, talvez atualizadas ali em 2019, né? Então, fala que a cidade tem 15 homeopatas, médicos homeopatas que atendem, né? Uns em unidade básica e outros não, né? Mas eu não tenho conhecimento de pessoas, né, próximas ou conhecidas ou ouvi falar que conseguiu atendimento numa unidade básica, né?
Então, Pri, você trouxe algumas coisas importantes aí nessa sua fala. Por exemplo, assim, né? Você, algumas vezes eu e os outros colegas que aqui tiveram em outros episódios, trouxemos isso do individual que é, né? Cada tratamento homeopático é individualizado, e você trouxe aí Uhum, até através dos teus três meninos, né? Como cada um é individualizado, né? Teoricamente, o micro-organismo, seja o vírus, a bactéria, né, outro parasita, é o mesmo, né? Provavelmente até adquirido da mesma fonte, né? Só que são medicamentos individuais, né? São medicamentos diferentes que vai ser preciso para ir em direção à melhoria, à cura, né? Então, isso é bem o diferencial da homeopatia, né? Que um tratamento medicamentoso homeopático vai em direção, vamos dizer assim, a resolver o que está de alterado naquela imunidade, naquele organismo, né? Independente do que seja o micro-organismo causador, né? Primeiro, o indivíduo, aquela individualidade tinha saído, vamos dizer assim, né? Da sua competência imunológica, né? De ter as reações adequadas para sua defesa, o micro-organismo veio e se aproveita. E mesmo sendo essa algo comum de todos nós, né? Esse tipo de baixou a defesa, e daí a doença, né, entre aspas, surge, essa doença se manifesta em cada um de nós de maneira diferenciada, individualizada, né? E isso você trouxe aí bem, muito obrigada, dá para esclarecer mais a tua vivência como de mãe, de observadora dos teus uhum. meninos e de você mesma. Outra coisa é isso do acesso, né, ao tratamento homeopático e também nos agudos, né, que isso faz uma diferença, porque também nós sabemos, isso até pela imunopatologia, que as manifestações das doenças agudas muitas vezes são aquelas que podem dar uma solução porque está ali do crônico, né, e cada vez que você, né, no tratamento, deixa de ter essa possibilidade de, vamos dizer assim, ter um tratamento agudo também com homeopatia, né, com medicamento homeopático, deixa de se aproveitar uma oportunidade, né, e daí, no caso das crianças, de resolver ali, por ali mesmo, é um processo alérgico, né, então a predisposição na constituição do organismo continua, mas sai de estar suscetível, né, de ficar à mercê, vamos dizer assim, né, do ambiente. Então, isso você trouxe aí muito, nos exemplos. Pri, eu sei que você já trouxe bastante isso até que eu vou te perguntar, mas para você, né, como que a importância, né, da saúde pública trazer, né, oportunidades, possibilidades de atendimento, né, como a homeopatia para a população? Para mim, essa questão, ela me toca muito, assim, né? Por exemplo, quando eu falo, né, nessa questão das crianças, eu fico, imagina se todas as crianças pudessem ter acesso, todas as famílias pudessem ter acesso a isso, né? Quanta coisa, às vezes vem bilhete da escola, sei lá, de piolho, umas coisas assim. Eu fico pensando, imagina um médico, né, dentro de né, meus filhos estudam numa escola que tem um acesso mais remoto, né? Então, tem, por exemplo, lá a unidade básica de saúde, nessa escola que eles estudam, elas atuam bastante. Até hoje eles iam ter alguma coisa. Hoje estava lá, programa saúde na escola. Eles iam ter alguma coisa que eu não me lembro se é em relação à audição, algum teste, algumas questões, ou se de visão. Então, assim, sempre tem dentista. Bom, eu tenho três filhos, já é uma galera nesse sentido, né, de ver, assim, a reação dos três, e falar, nossa, e em mim também, né, como eu falei, eu e o Seba, a gente também teve atendimento, então, né, a gente conseguia ver o todos. Mas me toca muito pensar nessa questão da homeopatia como um atendimento coletivo, de saúde coletiva mesmo, sabe? E ela dentro, né, atuando dentro de, quando eu falo das unidades básicas de saúde, que elas conseguem ter o contexto da região que elas estão, né? Então, por exemplo, né, que eu comentei da escola dos meus filhos, né, tem várias situações, hora de piolho, né, algumas questões assim que poderiam, às vezes,
né, ter uma intervenção, se tem um profissional da área de saúde, né, assim como eles fazem, como todo mundo está fazendo hoje, imagina que legal, né? Porque, por exemplo, essa questão do piolho é super recorrente. Então, todo dia eu tô paciente, ó, tá de eu faço bem, é a forma que eu tenho, que eu faço bem, eu faço cabeça, eu faço pente fino nas crianças, porque, né, tem bilhete, né, a gente tem uma noção que são várias famílias, vários contextos, né? Então, me fala, imagina se chega, estou falando de uma questão que é o piolho, né? Imagina que o benefício que vai fazer para uma comunidade inteira, né? E, e que se espalha, né? Que chegam até as tuas casas, né? Como isso amplia. Então, para mim, isso me toca muito, assim. Como poderia ser feito? Como que a gente pode cobrar os órgãos responsáveis, né? Porque, por muitas vezes também, a gente não sabe a informação, às vezes, que já tem uma lei que é preciso o município cumprir, por exemplo. Ai, né, até onde a gente, como pessoa, vai também para solicitar que a gente tem direito a esse serviço, né? É um bem, assim, que teria que ser para todos, né? E eu me vejo nessa situação, de quando eu vou e não, né? Não estou sendo atendida no posto de saúde, por hora, não, Priscila, você vai ter que entrar com esse medicamento para o seu filho. Eu vou entrar, mas que eu acho que não seja a melhor situação, né? Falando aqui de uma questão de que a gente fica vulnerável, né? Sobretudo quando a gente está mal, quando a gente vê as crianças mal, então é pior ainda. Mas se o médico está numa situação que ele não está respirando, você vai pegar a bombinha e vai fazer a bombinha tantas vezes, não sei por de tantos por tantos dias. Eu vou fazer. Estou vendo que ele está, né? Então, você está numa questão vulnerável. Ele falar, você vai, eu vou fazer, né? E eu penso também que seria um papel até de como que a gente poderia se preparar de uma melhor forma, sabe? Nas situações que, de alguma forma, são mais desafiadoras que agora, né? Aqui a gente já começou, a gente já está com frio, né? Já sabe, né? Pega aí o vento sul aí por 3 dias, vai ter alguém de nariz escorrendo, vai ter alguém espirrando, vai ter um, né? Aí cada um do teu jeitinho aqui, vai ter um com uma tosse, um com o nariz espirrando e o outro já tem que limpar bem o nariz antes de começar a faltar ar. Então eu penso, né, do pouco que eu tenho, assim, né? Tanto do que eu conheço, do tanto que eu vivi com homeopatia, assim, do quanto que poderia ser benéfico, né? Inclusive para desafogar, né? Espaços públicos, né? Espaços públicos no sentido dos postos de saúde, né? Dos hospitais. Então isso me toca muito, assim, de como que a gente podia fazer para chegar no maior número de pessoas, né? Tanto que o relato que eu falei dessa minha amiga que usa, né? Tem as críticas, né, de como pode melhorar, não é feito da melhor maneira que poderia ser feito, mesmo em relação, né, à homeopatia, ao criador da homeopatia, ao Hahnemann, mas está sendo feito. Eu consigo entender ela que entrava todo mês e falava, e o tratamento está sendo muito, mesmo sendo de mês em mês, né, uma consulta mais distante do que eu tive, né, de experiência com homeopatia, quando eu tive com meus filhos ali por determinado momento, mas o benefício que isso tem. Então, assim, mesmo o serviço que é prestado hoje, com a dificuldade que é de conseguir o deslocamento, né? Ela falou, nossa, eu fui com ela ontem, a gente está entrando com medicação. É a primeira vez no ano que ela precisa tomar medicação para uma criança que se medicava mensalmente, né? Então, eu fico pensando, imagina onde a gente podia chegar, pegar assim, um tanto de gente, né? Com mais acesso mesmo. Sim. Você além de trazer algumas informações, né, novamente bem relevantes, você também me deu uma saudade, Pri, trouxe uma saudade da época que eu trabalhei aí no seu bairro, né, na comunidade que hoje você vive, que tiveram algumas epidemias, né, que não só quem já estava com a doença foram tratados individualmente com homeopatia, e também nós podemos fazer campanha de prevenção, né, com o gênio epidêmico, né, que é um medicamento que meio faz a profilaxia, ajuda na profilaxia, principalmente da fase grave dessa doença, né? Inclusive, você falou do piolho, teve uma fase que teve epidemia de piolho, vamos dizer assim, nas escolas. E as crianças, quem estava, vamos dizer assim, infestada, né, foi tratada individualmente, porque mesmo sendo uma coisa teoricamente externa, né, a, aparece por uma baixa da imunidade naquele organismo. Então, tiveram os que foram tratados individualmente e tiveram, a gente também fez o gene epidêmico dessa epidemia
né? Inclusive os professores, direção, coordenação, né? Os serviços gerais fizeram uso desse medicamento e a partir dali se não teve mais o processo, né, da epidemia do piolho, vamos dizer assim, como as outras epidemias também, né? E você falando assim, eu estou voltando de Betim, em Minas Gerais, que é uma cidade que tem, a nível da saúde pública, né, das unidades básicas, e no hospital, né, desde a parte de enfermaria, né, até a UTI, né, são feitos pedidos de interconsultas o- os colegas de outras especialidades, e a população tenha essa possibilidade grande, inclusive a nível do hospital regional, de ter homeopatia, né? Então, eu compreendo bem que, como, como você trouxe, né? Eu que já trabalhei por muitos anos nas unidades básicas e também a nível hospitalar, como pediatra, né? A nível de emergência, na verdade, eu perguntava, né, se o paciente queria ser tratado homeopaticamente ou alopaticamente, quem queria ser tratado homeopaticamente, eu tratava homeopaticamente, né? E via a diferença, né, da evolução depois das recorrências, por exemplo, como você diz, tanto a nível individual, de um menino espirrando e evoluindo para uma crise de bronquite ou uma infecção de vias aéreas, né, quanto a nível da população, das recorrências, né, das faltas ao trabalho, né, da intensidade da crise, às vezes tinha outras crises ainda, mas a intensidade e a frequência era diferente. Então, a nível da população, né, e do indivíduo, e inclusive economicamente para, né, para o Estado, faz uma diferença, né? É muito. E para as crianças também, eu que atendo as crianças e os adolescentes, sou muito agradecida por ter, né, encontrado a homeopatia como possibilidade já lá no início da faculdade. Uhum. Pri, e como é que você imagina, né? Seria a saúde da tua família caso tivesse a possibilidade do acesso, né, no SUS, né, livremente? Eu, assim, eu seria uma usuária, estou pensando aqui, né, mas a possibilidade de chegar e ser atendido, né, por um médico especialista. E, sobretudo, se você consegue, não quando você está doente, mas você consegue isso que eu estava falando, né? De maneira ainda antecipada, né? Quando aconteceu agora tudo isso aqui em casa, me veio de novo, assim, isso, né? Eu falei, caramba, né? E se fosse algo que tivesse, eu já teria ido antes, entre um intervalo aí no final do verão. Ó, vai ter a mudança, eu sei que eu tenho um filho mais suscetível à mudança de tempo, eu já ia fazer, né? Você já vai para um ano, para não precisar recorrer quando já está na situação, né? Se tivesse um atendimento de forma integral, né, quando eu digo integral, assim, as unidades básicas tivessem um atendimento sem direcionamento, assim, mas se a pessoa tem interesse, né, tem um profissional, né, e assim, o médico homeopata, ele é um médico, né, então assim, como a senhora falou, a senhora oferecia atendimento para quem queria procurar, a senhora já estava ali pronta para atender. Imagino que tinha casos que não, me dá aí a injeção que eu preciso tomar, que eu, né, e Sim. aí é de cada um, né, é uma questão muito particular também, né? Mas é isso. Eu imagino que a gente não teria uma recorrência, a gente se prepararia para a estação que a gente está indo, até porque, né, da experiência que eu tenho, assim, a visão do médico, né, e da fala, ela te faz um monte de coisa, ela já vai considerar a estação do ano. Então, assim, se eu estou indo com a minha criança no final do verão, já vai considerar que vai ter alteração, né? Ou se chega na primavera, quem já é mais suscetível, coça o nariz, tem rinite. Então, consideram outras questões que estaria já antecipando, né? E que sabe a pessoa passando por aquela situação sem nenhuma ocorrência, ou com ocorrência de forma mais esporádica, né? Ou quando tem a recorrência, né? Porque possivelmente vai acontecer em alguns casos, tem um local para buscar que possa ser tratada de forma mais amena, né? Também, né? Que daí é que a gente volta aí no casos agudos, né? Porque Porque é isso, pro agudo a gente acaba, né, hoje, né, a gente não tem ainda isso no SUS, né, a senhora comentou no SUS aqui, né, ser mais específica, né, de onde eu tô, né, a senhora falou de Betim, assim, é um sonho, imagina ter isso, eu já vi isso aqui que a ciranda já estava em uma, eu já ia com todo mundo para lá, ó, a ciranda Sim. tá
Mas tá todo mundo aqui, olha, esse aqui costuma dar asma, esse aqui costuma dar ouvido, esse aqui pega a garganta. Eu já tô aqui de coceira, né? Então, assim, eu já tenho, você já leva, né, aquela possibilidade. Sim. E o que eu percebo também é que tem questões que, independente se são, né, eu não sei, né, um micro-organismo que é virais ou bacterianas, mas cada um pega num lugarzinho e eu sei que pode ser que vá. Então, assim, o meu do meio, muitas vezes ele não tosse, não faz nada, a hora que eu vejo ele já tá sem ar, entendeu? Sim. Então, se eu vi que o mais velho já falou da garganta, então já deixa eu falar pro Ernesto já começar a lavar o nariz, para ele ficar atento, porque o negócio dele já pode ir, né? Não, deixa eu dar uma olhada nesse aqui, que esse aqui não reclama de nada e de repente já tá com o ouvido cheio de catarro. Aí vou no UPA, antibiótico, porque tá com o ouvido, já tá com febre. Então, já seria assim um preventivo assim, né, para os casos agudos e para não chegar talvez a um caso agudo assim. Nossa, para mim isso é um grande sonho. Eu estou falando de dentro da minha casa, mas eu imagino isso assim para todas as crianças da escola do meu filho, daí já, né, para as escolas, para as crianças, para os pais, né, a comunidade. A senhora falou aqui, teve um pouco tempo atrás, em uma escola aqui no bairro, por exemplo, acho que foi sarna. Então, assim, afasta todo mundo, tira todo mundo, uma semana com a escola fechada por conta de surto de sarna, né? Então, cada um cuidando como pode, o posto de saúde, a limpeza, né? O posto de saúde encaminhando a criança. Então, imagina o ganho para todo mundo, né? Assim, a gente não alcança onde chega, assim, a teia, né? Até onde ela acompanha, assim, né? Para mim isso me toca muito. Você vê que eu fico muito feliz de saber que, né, tenha, né, outros locais, né, que eu comentou agora, assim, que já tem, né? Que tem isso, né? Que seja replicado aí o que funciona, né? O que pode melhorar, né? Que seja replicado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. É. E tô falando de tudo isso, assim, né? Que é um sonho mesmo. E lá no Hospital de Betim, que eu fui agora lá fazer um estágio, né? Lá tem a residência em homeopatia, né? No hospital, né? Na coordenação da, da colega Mônica Baia. Então, eu vi algumas coisas desse sonho realizado, por exemplo, na parte que eu passei de obstetrícia, né, que eu tenho, nós conhecemos o atendimento com as gestantes, que a maioria foram pacientes minhas de pequena, e daí vem desde a gestação tratar. Já vi a diferença da evolução na gestação, e no parto, e no trabalho de parto também. Aí lá você chega, né, e pergunta para as pacientes, na verdade, o casal, se quer ajuda da homeopatia na sala na pré-parto, né? E a maioria, na verdade, o que eu percebi acompanhando foi que querem, mesmo às vezes não sabendo, né? Essa pergunta é natural. Então a gente começa com o tratamento, né? E quem está ali no pré-parto tá para ter o filho, ou tá lá a partir da 33ª de gestação, semana de gestação com alguma intercorrência, né? Então, a maioria aceita tratar e daí, claro, elas são acompanhadas de perto a cada hora, às vezes até a cada 15 minutos, a cada 2 horas, e, e se você vê aqueles sintomas, seja uma dor de cabeça extrema, uma cólica que começou, né, às vezes até uma bolsa rota que está sendo, né, inibido o trabalho de parto, a diferença de evolução disso. E é muito lindo também, eu tive uma oportunidade, duas situações, de estar num trabalho de parto já exaustivo, às vezes, né, sem evoluir, né, já indo para a cesárea, e daí você dá uma colherinha do plus que nós conhecemos, do medicamento homeopático, né, diluído e dinamizado, mais diluído e mais dinamizado, e você vê uma delas evoluiu em 10 minutos, e essa era uma que o colega da obstetrícia tinha dito, não tem jeito, Margarida, não adianta nem experimentar, e está lá evoluindo positivamente, né? Uma primípora de 44 anos, com indicação de cesárea, começar a tratamento homeopático, e daqui a pouco, né, a criança nasce um bebezão lindo, assim, né? Então, isso para mim, agora quando tu falou do sonho, que eu também tenho esse sonho que você tem, aí vejo isso, né?
isso deu uma vontade de ir para tudo que é centro de estético, entendeu? Tudo que para poder proporcionar esse tipo de nascimento, sabe? Essa possibilidade. Mas quem sabe, né? Daqui a pouco nós também tenhamos lá essa, essa experiência de boletim multiplicada, né? A nível das unidades básicas e de hospitalar também. Pri, mas o que que você diria para quem, né, para as pessoas que não sabem que da possibilidade do atendimento homeopático no SUS? Olha, para quem não sabe, né, e mesmo para quem sabe, eu acredito nessa questão do ir atrás, assim, da informação. O que que a gente tem disponível, o que que a gente não tem, né? E eu tenho, o que que eu preciso? Se eu não tenho, mas deveria ter, o que que eu preciso fazer também, né? É, eu tenho essa questão, assim, de ser curiosa nesse sentido de buscar, né? Mas não tem, mas por que que não? Você tem que ter, né? Sim, Então, e procurando isso também, né? A gente consegue ter, talvez, chegar, porque é sempre o primeiro passo, é sempre um movimento, né? Quando a gente se coloca assim nesse movimento. Então, tendo movimento, porque o que eu percebo, né, de uma mostragem pequena, mas chega na homeopatia como um desespero, né? Assim, no sentido de nada deu certo, né? Essa minha amiga, não. Eu tô de recorrência, todo mês eu tenho que ir lá, volto com a criança no médico, ela volta a tomar remédio. Então, assim, a primeira busca que eu vejo de quem não conhece a homeopatia vem em cima de algo crônico que você não consegue resolver, o que é muito recorrente, né? Então, você acaba encontrando a homeopatia no desespero né, às vezes de uma busca pela internet, alguma coisa, algum relato de alguém que não conseguiu nada e se curou com homeopatia, né, com o tratamento, né, e então eu tenho, né, não sei se isso se aplica realmente ou não, mas que quem não conhece, quem nunca ouviu, acaba que às vezes por uma situação próxima de doença, acaba descobrindo a homeopatia, ou daí se lembra que ouviu alguém dizer, ou naquele momento de desespero, né, hoje com rede social, com tudo aparece, né, isso aí, como, né, essa novidade, né, para a pessoa. E aí que a gente vai ter os desdobramentos, né, não, vi isso, nossa, eu quero também. Opa, mas eu não consigo, onde eu consigo, né? E daí é o que a gente está falando, né, de tá, consigo, chega no posto de saúde não tem, né, você vai no atendimento aqui, né, tô falando daqui, né, em Minas, né, em Betim tem outra conotação, mas aqui a gente não tem todo um caminho, então é essa nossa curiosidade, a gente buscar, né, tá, mas foi no médico, pergunta, né, porque hoje o que a gente sabe é que tem que ter, né, tá, é um programa nacional, então deveria estar no Brasil inteiro, né, em lugares com mais, né, com outras questões, como é o caso de Betim, que já está falando de um hospital de atendimento só de caso agudo, né, quando a gente chega no hospital para atendimento é um caso já extremo, bem agudo. Então, essa nossa curiosidade de procurar, sabe, de se colocar, de ir atrás da informação. E ainda diante disso, a gente procurar, que foi como eu consegui no primeiro momento, instituições que o façam também. Porque eu acredito também que, por exemplo, que talvez em Betim tenha um movimento grande de instituições sérias, né? Aí é importante também, né? Hoje a gente consegue, né, por rede social, avaliar também, né, uma instituição séria e ver o que oferece, né? Porque o importante é falar da homeopatia como uma especialidade médica, quer dizer, eu não estou passando só por, né? Estou passando por um médico homeopata, né? Estou passando por alguém que tem e que isso é importante dizer, né? De que eu sei que quando meu relato é em cima de sintoma tudo, como uma pessoa médica, ela está considerando que um sintoma respiratório, né? Coisa que eu não vou saber explicar, não, nem pensei, né? Mas aquela pessoa ela tem uma formação médica, né? Mas em cima daquela formação médica ela tem um olhar humano, né? Tem um olhar para aquele ser. Mas eu acho que tudo vem da nossa curiosidade de ir atrás sobretudo, de ir atrás do que a gente tem no direito, né? Assim, então a gente tem a curiosidade de a gente ir e buscar, né? E aí, em cima das possibilidades que hoje é oferecido em cada
lugar aí desse Brasilzão, né, como a gente pode desfrutar disso, né? E o quando a gente não pode desfrutar, também a gente ter a gana de questionar, não é? A gente ir, mandar um e-mail, a uma ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde, por que que tem, por que que não tem, vai ter, deveria ter, e também a partir do movimento das pessoas buscando, né, que a gente vai ter também um governo se mexendo mais, né, as políticas públicas em, tendo que se mexer para oferecer o que já é de direito também, né? Então, tem a ver com esse movimento da busca também, né? E muitas pessoas só cá também conhecem a homeopatia como sendo um remedinho, né? Vamos dizer, como muitos dizem, né, Pri? É um remedinho, é um medicamento, mas que é bem profundo. Nós que somos, né, pacientes da homeopatia sabemos disso, né? Só que a Hum. homeopatia é muito mais abrangente, né? Hoje ela tem alguns nomes, né? Hahnemann, o pai da homeopatia, o criador da homeopatia, já vislumbrou isso há muito tempo atrás, até numa época que nem se tinha microscópio, vamos dizer assim. E essa abrangência da homeopatia hoje tem diferentes nomes, como medicina integrativa, medicina de estilo, medicina essencial, né? Medicina de saúde, família e comunidade pratica, né? A pediatria com a puericultura, né? Então, medicina de valor, então são termos todos que já estão dentro da homeopatia praticados, né? Além do tratamento medicamentoso, né? Pri, qual a importância que você vê, né, de fortalecer a homeopatia na saúde pública e ampliar o seu atendimento, a possibilidade de tratar com homeopatia no SUS? Essa importância é uma importância máxima da saúde coletiva, nesse sentido, né? Sobretudo, né, nessa questão do coletivo, né? Não como individual. Né? Eu te falei, eu tratei meu filho, eu fiquei encantada, mas imagina se um tanto de gente tivesse essa possibilidade, né? Eu acho que o que mais me encanta nessa parceria da homeopatia no sistema é de eu atender. E também, né, eu acho importante falar que é um movimento de conhecimento, assim, de voltar assim também. Eu já fui para consulta que eu saí com mais perguntas do que quando eu entrei, porque eu achei que eu ia, né? Quando você começa nesse movimento, eu achei que eu ia sair com um monte de medicação para tomar, e a hora que eu tinha que ver, eu tinha que arrumar só ali, dar uma ajustada na alimentação, tomar mais água e cuidar com o horário de dormir, por exemplo, dando exemplo. Não, isso que você tá aí, você cuida vai dormir mais cedo, deixa o celular de lado. E eu achando que ia ter que sair com um monte de medicação, né? Então a gente então, te faz olhar para isso, te faz não ser só mais um espectador, mas como ser um narrador assim da própria vida, né? Não, né? Essa observação que eu tenho, e aí eu vejo que isso, eu vejo meus filhos, a cada vez, você está se sentindo bem? Não, mas eu tô com uma dor de cabeça que dói aqui. Então, assim, não é uma dor de cabeça, dói aqui. Então, eles já ficam mais específicos, eles conseguem se observar. Eu consigo notar minha dor de cabeça quando nem sei se o nome é enxaqueca ou não, falar é enxaqueca, porque eu sinto que está latejando aqui. Então, mas não é uma dor de cabeça, eu sei que me dói aqui. Tem uma dor que vem no meu ciclo, que ela é aqui, parece que é na divisória da cabeça. Então, te dá esse olhar também do que está acontecendo com você. Ai, mas eu tomei pouca água hoje, nossa, fiquei na rua, né, não ia ter acesso ao banheiro, tomei pouca água, não comi direito. Então, a gente não cai naquela que eu já fui essa, né, de ter um remédio, uma bolsa, uma necessária na bolsa com remédio para dor de barriga, com remédio para dor de cabeça, com coisa ali, né, tá, não, dor de cabeça, toma. Não, mas quando eu chegar com deu aquilo, não, mas não, peraí, hoje, nossa, que sol que eu fiquei, eu não me tomei água, não fiquei, né, foi um dia difícil, né, você consegue reparar para além só do sintoma, né, mas como que o sintoma caiu em mim, né, e aí perceber, ontem eu não estava, né? Nossa, mas foi hoje, mas eu não dormi bem, né? Então é uma questão muito também pessoal disso, né? De não achar que vai ser um medicamento mágico que vai te tirar daquilo. E,
E eu percebo que quando a pessoa já vem muito descrente de um longo período de tratamento alopático, chega na homeopatia, se encanta por isso também. Porque a gente, às vezes, acha que o alopático já lá cuida, e de fato, eu estou falando de um lugar que eu preciso usar bombinha. Não, esse ano o Ernesto nem estou com bombinha, né? Estava ali, falta de ar, escutava ele chiando, ele já tem uma receita, esse é o tratamento que ele tem que fazer quando ele está nessa crise que ele chegou, entendeu? Então, eu falo de um lugar que eu falo, né? Não, não, Sim. não, não falo de um lugar de radical numa coisa e outra, eu tô nesse bololô. Mas quando a pessoa chega descrente de tudo, de fazer tanto tratamento e nunca melhorar dessa repetição da doença, né? E tem essa visão e tem essa escuta da homeopatia, assim, é uma coisa que de fato você começa a ter atenção, né? E reparar. Então, é uma coisa que, para mim, ela é uma coisa que se espalha. Tem como que se espalha, cara. Você vê se está ali cuidando da alimentação, você sabe que aquela semana não foi produtiva no sono, que você teve mais trabalho, mais preocupação, né? Enfim, nessa rotina que a gente também tem de vida. Então, te traz isso, da tua alimentação, mas o que eu comi, não comi, né? Então, para além da medicação, assim, então é muito interessante que às vezes você acha que vai sair cheia de remédio, cheia de fórmula milagrosa, né? Inclusive com a homeopatia, e não é assim também, né? E isso que a senhora comentou, por exemplo, eu tenho uma história com homeopatia, eu com os meus filhos, eu tenho medicações em casa, mas, por exemplo, agora eu não mediquei ninguém, porque eu acredito que não é assim também, da minha cabeça, agora, não, esse aqui tem dor de garganta, eu vou dar esse aqui. Então, são coisas, né, específicas, assim, também, isso também, porque não deixa de ser uma automedicação, né? Então, uma coisa, quando eu estou em acompanhamento, eu, não, se acontecer isso, é esse aqui desse jeito. Agora, faz tempo que eu não passo por um médico homeopata, daí eu já ia começar a medicar todo mundo aqui, mesmo que com homeopatia, eu parto do princípio que não tá, então, né, quando eu vou ao SUS e tenho um atendimento que não é para o homeopata e me dá uma orientação, é aquela que eu vou seguir, eu estou falando por um profissional que me dá aquela orientação, né, você pode entregar. Então, por isso que eu fico, sou uma grande entusiasta, porque eu penso isso, eu falo, nossa, a gente ia ter passado muito mais suave tudo que a gente passou agora, eu acredito, né? Eu acredito com as experiências que eu já tive. Mas não foi essa orientação. Foi, não, ó, se dourou febre, isso, né? Não precisou de medicação nenhuma, não. Passamos, né? Tá, não é isso. Mas a importância também dessa busca pelo profissional, né? E fazer aquilo que foi solicitado. E em que alguns casos, né, na homeopatia e no próprio médico da família também, né? Acontece isso. Ó, não, tem que tomar água. Não, mas não tem nada para eu tomar, não. Tem água para você tomar. Não tem nenhum comprimido, não tem comprimido, não. É água mesmo que tem que tomar. Então, te coloca nesse lugar também da tua responsabilidade também, né? Contigo mesmo. Isso mesmo. Então, Pri, estamos finalizando, né? Te agradecer muito por esse momento, por todo o teu empenho aí, né? Inclusive, ah, falando, né, para quem está aqui conosco, que nós temos lá no WhatsApp o grupo Amigos da Homeopatia, né? Que a Pri foi a sementinha e, na verdade, uma semente que brotou e está dando agora os frutos e as flores, né? Para que esse grupo exista, uma das intenções primeiras é fortalecer a homeopatia e a sua ampliação na saúde pública, né? E aproveitar, convidar os colegas, né, da saúde pública e todos os colegas, na verdade, né, da área da saúde, para participarem do simpósio Homeopatia no SUS, né, cenário atual e futuro, né, que vai acontecer aqui em Florianópolis no dia 25 de julho. Vocês vão ter as informações aí na legenda para conhecer algumas experiências, né, na saúde pública, né, de atendimento homeopático, seja na área da farmácia, né, da odontologia e da medicina, né, a nível ambulatorial e hospitalar, para que, né, nós que já praticamos isso na homeopatia, como profissionais da homeopatia, possamos compartilhar as experiências e vocês que estão aí, né, junto com a população no dia a dia, sejam como profissionais, sejam como gestores,
também possam conhecer e, e trocar, né, ideias e concretizar ações. Tá? Estamos encerrando mais um episódio do Willa Talks, né? Espero que tenha sido muito útil esses conhecimentos, né, que a Pri trouxe e também os do Willa Talks anterior e convidá-los para estar conosco, né, nos próximos episódios que estão sempre fechados lá no canal do YouTube do Willa. Muito obrigada a vocês, muito obrigada mais uma vez, Pri Vieira Gomes, nossa querida, né? Um abraço fraterno a todos.